Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denis do Católico. E meus queridos e amados irmãos, aqui está o resultado final daquilo que foi a, entre aspas, reforma, a Revolução Protestante. Por quê? Nos primórdios da igreja apareceram falsos mestres, falsos pastores, como foi pré-anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, apóstolo São Pedro, apóstolo São Paulo e demais outros, que falavam da introdução de falsos mestres dentro da igreja. E esses falsos mestres, eles, fazendo uma leitura pessoal, um livre exame da Escritura, daquilo que os apóstolos tinham deixado por escrito, e a respeito da vida de Cristo, a respeito de algumas doutrinas que já circulavam dentro da igreja, alguns hereges surgiram interpretando erroneamente a Bíblia e fazendo interpretações contrárias àquilo que já era a fé da igreja. Por exemplo, dizer que Jesus não era Deus, dizer que o Espírito Santo não era Deus, falar que em Jesus existia duas pessoas e não somente uma pessoa com duas naturezas, uma humana e uma divina, falar que Jesus verdadeiramente não se fez carne, aquilo que os gnósticos diziam, né? Mas que era meio como que um holograma, algo aparente, fictício. Falar também de que o filho de Maria não era Deus, mas passou a ser chamado de Deus quando, por meio do batismo, o Pai adota Jesus. É aquilo que chamamos da heresia do adocionismo, que Jesus foi adotado pelo Pai quando foi batizado no Rio Jordão e desceu sobre ele o Espírito Santo. Então, assim, são heresias e mais heresias que a igreja, para resolver no começo do desenvolvimento da igreja, teve que recorrer a vários concílios. Se eu não estou enganado, atualmente nós estamos aí no 21º, né? 21 concílios ecumênicos da igreja. Isso para resolver problemas de cunho de fé, dogma, ortodoxia. A reforma protestante, alegando voltar às escrituras, alegando dizer que rompe com as tradições, né, que a igreja sempre teve e que os concílios sempre, depois de longos debates, sempre declararam o que era a fé da igreja e o que não era, eles alegando sair da tradição e voltar somente para as escrituras. O produto final da reforma ou da revolta protestante é o que nós estamos vendo acontecer mais uma vez, né? As falsas heresias, as antigas heresias, né? Retornando ao meio cristão. Eu digo assim ao meio cristão porque os protestantes a gente pode também dizer que são cristãos, não voltando para a igreja, porque a igreja já está com seu, vamos dizer assim, com seus dogmas bem firmados, e alguém que for contrário a algum dogma da igreja católica será considerado herege. Se não se retratar, terá que ser excomungado da igreja, como foi o caso do Martinho Lutero, né? Do padre que se levantou contra a igreja, contra o Papa e tudo mais que nós já sabemos aí da história. Mas vamos ver aí, veja aí o produto final da reforma protestante, do livre exame das escrituras, da livre interpretação das escrituras. Veja aí agora como fica essa situação no meio do protestantismo. Quem vai dizer o que é fé e o que não é fé, o que é ortodoxo e o que não é ortodoxo? Se a doutrina do protestantismo vai dizer que somente a Bíblia, somente a Escritura, nada que esteja à parte da Escritura, ou pelo menos que esteja fora, né, não esteja ipsis litteris, escrito, né, do jeitinho que for falado dentro da Bíblia, então está fora, não serve. Então veja só, se não serve, quem é que vai colocar um freio nessa situação que nós estamos vendo aí? E aqui eu encerro o vídeo e eu deixo vocês tirar as conclusões de vocês aí com esses dois pastores debatendo, falando. Vamos lá, veja aí, quem é que vai dar um norte para essas pessoas? Não tem como ser Deus sendo carne. Pastor, uma atenção. Eu quero entender o pastor Vanderlei, né? A gente quer entender o pastor Vanderlei. Ele falou que Jesus então deixou de ser Deus. Mas, pastor, aonde tem um texto na Bíblia assim, falando assim, Jesus deixou de ser Deus? Porque, o pastor, ele leu um texto em grego aí interessante, João capítulo 1, versículo 1, mas ele não continuou lendo. Ele esqueceu de ler. Porque fala que o texto, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, antes da encarnação, eu concordo. Veja,
Só tô colocando pausa que eu disse que não ia falar, mas eu queria deixar isso aqui bem claro. Os dois estão lendo o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cada um aí tem uma interpretação. E quem vai dizer qual é a interpretação correta? Se não vale a tradição, se não vale o magistério da igreja. Quem vai dizer? Quem resolve esse pepino aqui? Veja aí. Com ele. Mas o texto continua, pastor. Só esqueceu de ler esse texto aqui, Pode por exemplo. completar. E o verbo era Deus. Era Deus. Ninguém nega. Ou seja, pastor, o João estava assim, o verbo era Deus. Era, Ou seja, eu também concordo com o João. o verbo é Deus, pastor. Não, ele é era Deus. Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. João, em momento algum. Bom, lê de novo, pastor. Olha só, João, em momento algum, verbo era o quê? ele está negando a divindade de Jesus. Tá mesmo, Agora, não. eu gostaria de que o pastor mostrasse pra gente, aqui pros ouvintes, um texto que mostra pra nós, pastor, que Jesus, ele deixou de ser O Deus. senhor está correndo. Lê o texto para as pessoas, a sentença Não, já. final. E o verbo era, O texto mostra pra não gente, pastor. enquanto homem. Aí acaba o debate, né? Ele está dizendo, e o Verbo era. Então esse pastor de vermelho aí está dizendo que quando Jesus se encarnou, deixou de ser Deus. E o outro continua afirmando que Jesus é Deus depois da encarnação. Agora quem vai? Todos os dois aí faz parte da igreja protestante. Claro que provavelmente de denominação diferente. E o livre exame da Escritura faz isso, nascer uma igreja a cada dia. Mas quem vai dizer? Quem vai dizer que Jesus continuou sendo Deus quando encarnou-se ou deixou de ser Deus quando encarnou-se? Quem vai dizer? Quem vai determinar o que é verdade de fé? O que é ortodoxia? Se todo mundo pega a Bíblia, interpreta do jeito que quer, faz a sua interpretação esviazada, né? Ou translocada, e cria a sua doutrina e cria a sua igreja. Isto é o produto final da reforma protestante. Deus abençoe a todos. E aqui volto a dizer, não estou fazendo esses tipos de vídeos para atacar os irmãos protestantes. É somente para ir mostrando para eles, trazendo luz para eles, que, infelizmente, o protestantismo é o relativismo do relativismo das Escrituras Sagradas. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.